Bom dia a todos, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda estão chegando, que o Senhor possa aguardar a cada um, aqueles que nos assistem em casa, seja o vídeo gravado ou agora ao vivo. Nós queremos dar um bom dia e também parabenizar em especial no dia de hoje as mães, né? O que seria de nós sem as mães, né? Não existiríamos. E queria começar essa reunião com uma oração, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por cada um aqui, Senhor Deus, presente, em especial as mães, essas que nos trouxeram ao mundo, Pai. Quão grande é a graça, quão grande, Senhor Deus, é o privilégio de poder, Senhor Deus, ser mãe, Pai. Essas mulheres fortes que, Senhor Deus, só o Senhor sabe o que cada uma passou. Mas nós queremos hoje, Pai, realmente pedir a Tua bênção especial sobre cada uma delas, que o Senhor possa estar derramando Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade sobre a vida de cada mãe, Senhor Deus. Aquelas que hoje, muitas vezes, perderam seus filhos nas enchentes, Senhor Deus, no Rio Grande do Sul. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, continue guardando aquelas vidas, continue, Senhor Deus, abençoando a cada uma delas. Pai, que nós possamos, neste momento, adorar e louvar o Teu santo nome, Pai, com louvores, em gratidão, Senhor Deus, a tudo que o Senhor Deus é por nós, Senhor Deus. Nós queremos Te convidar, Senhor Deus, a estar conosco, Pai, a nos exortar, a nos ensinar o melhor louvor, a melhor adoração para o Senhor, pois Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. Assim, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você puder, você fique de pé em seu lugar. E nós vamos começar a primeira música, Arms Open Wide. Amém? Dias meus
Amém. Próxima música, Rompendo em Fé. Música, vamos aproveitar em gratidão ao Senhor, trazer nossos dízimos e ofertas. Amém? Preciso de Ti. Preciso de Ti.
Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como é o teu céu, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso
Próxima música, Eu Te Busco. Se você quiser, nos acompanhe com as palmas. Próxima música, Digno de Glória. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, que digno de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor.
obrigado, equipe de louvor. Pastor Jorge. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos, a todos que nos assistem também, que têm nos assistido durante a semana, quando o Seite coloca também as gravações, né? Nós temos visto que as pessoas estão assistindo as mensagens, né? E que sejam realmente edificados, Pai, pela palavra, pelo culto. E nós temos então transmitido, né, tentado transmitir. Eu falei para o Seite que eu não gosto muito de aparecer em vídeo, né? E toda vez o Seite olha para mim e dá uma risadinha, né? Mas é a maneira de poder transmitir a palavra de Deus hoje também. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao nosso texto de Lucas, ao nosso estudo de Lucas. Eu gostaria hoje que vocês pudessem abrir no capítulo 7, no versículos 11 a 17, que tem mais uma narração do ministério de Jesus, que ele ensinou aos seus discípulos, e que esse acontecimento também nos ensina como nós podemos lidar com as pessoas. Quando encontramos pessoas diferentes, pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, como nós devemos realmente olhar para a vida delas com o olhar de Jesus, tá? Tocar na vida delas com o toque de Jesus. Como é que nós podemos fazer isso, né? Capítulo 7, versículos 11 a 17, acompanhe comigo essa leitura. Eu estou na transformadora, tá? Eu estou na versão transformadora, ok? Versículos 11 a 17 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo, e essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Vamos orar. Que a tua palavra, Pai, nos alcance os nossos corações também, para que possamos compreender, Pai, a verdadeira palavra do Senhor e o que ela implica para cada um de nós, ó Pai. Senhor, nós temos o privilégio de nos aprofundar na tua palavra, de conhecer realmente aquilo que verdadeiramente o Senhor deixou para nós, ó Pai. Esse evangelho da graça que nos foi transmitido, e para que nós pudéssemos transmitir às muitas pessoas que nós nos encontramos, que nós temos contato, e falar verdadeiramente, Pai, das implicações do reino de Deus, das implicações do discipulado, das implicações, ó Pai, de seguir a Cristo, de receber a vida, Pai, a vida verdadeira, a vida eterna, Pai, e ter, Pai, nosso olhar para realmente aquilo que o Senhor prepara para nós, ó Pai, essa vida eterna, Pai, essa vida não neste mundo, Senhor, mas uma vida permanente, uma vida plena, uma vida de alegria, de felicidade completa mesmo, Senhor, uma vida de abundância. O Senhor nos preparou isso, mas
Neste mundo nós passamos por tantas dificuldades, dores, perdas, ó Pai, e desilusões, e perdemos a esperança. Mas para isso o Senhor nos dirige o nosso olhar para aquilo que verdadeiramente é importante para a nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos agradecer. Abre a nossa mente, o nosso coração, para recebermos essa Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito realmente, Senhor, abra o nosso entendimento agora. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos limpa, nos purifica, Pai, para que essa palavra possa entrar de forma clara no nosso coração, para a nossa decisão e prática. Pai, nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos nesse texto alguma coisa que é muito importante para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E olha só o que aconteceu nessa passagem. Nós olhamos para a nossa vida e nós estamos acostumados a encontrar pessoas, nós estamos acostumados a viver no nosso dia a dia. Alguns pegam o trânsito, outros pegam, talvez, vocês andam pelas ruas, tá? Alguns de ônibus, mas nós vemos uma multidão diariamente quando saímos de casa. Nós vemos pessoas indo e vindo, saindo de casa, e nós encontramos pessoas olhamos assim, encontramos pessoas, com semblantes totalmente diferentes. Vemos pessoas ao nosso redor, e como eles estão vivendo, nós imaginamos, queremos imaginar hoje também como é que nós estamos vivendo essa fé. Eu falei do domingo passado do comportamento da fé. O comportamento da fé é prática. Quando você recebe vida plena, quando você recebe a vida em Cristo Jesus, a salvação, você tem que viver isso de forma plena, de forma contínua. Você tem que estar desenvolvendo a tua salvação. Se faz parte, como você desenvolve, como você amadurece, nós vamos ver isso acontecendo na nossa vida, que ela se torna realmente cada vez mais plena, tá? E é isso que Jesus quer que nós olhemos, porque senão nós vamos perder a perspectiva de vida. E a perspectiva de vida, nós falamos, nós aceitamos Jesus, nós temos a vida eterna, tá? Mas não é só isso. E aqui, como é que nós vamos vivendo? Qual vai ser o nosso comportamento aqui nessa vida? Tá? Então, nós ficamos somente com a bênção da salvação, daquilo que nos garante a vida eterna, mas a palavra de Deus, tá? E o discipulado nos desafia a olhar a vida hoje. Como é que você está se comportando? Como é que você tem obedecido a palavra de Deus? Como é que você tem vivido? Tá? É isso que essa palavra nos fala, ok? Então, nós vemos aqui, ok? Observe o que aconteceu aqui. Olha só o que eu queria trazer para vocês. Uma coisa muito, eu gosto de falar, muito interessante, Eu sempre me pega nessa palavra aqui, Mas é assim, observe o que aconteceu. Passou-se numa cidade, foi na porta de uma cidade, no entrar e sair, no cruzar das multidões. A semelhança do que acontece conosco todos os dias, há aqui duas multidões, uma alegre e feliz, seguindo o referencial de vida, e a outra derrotada e infeliz, seguindo um referencial de morte. Olha só o que nós encontramos aqui. Também é assim na nossa cidade. No meio dessa multidão, no meio desse entrar e sair, há sempre duas multidões. Mas eu consigo dividir isso mesmo? Eu consigo ver isso no meu dia a dia, no meu andar, no meio das pessoas? Quando eu encontro pessoas, realmente, eu consigo ver isso? Tá? Então, é aqui que eu quero trazer para vocês, a nossa posição em Cristo Jesus. Quem somos nós?
no meio da multidão? Quem é você no meio da multidão? Tá? Então, aqui, tá, nós começamos a ver algumas coisas que são aqui, ó, das duas multidões. Então, olha só o que acontece. Na porta da cidade, encontram-se duas multidões aqui. Tendo uma no centro Jesus e a outra, a viúva, cujo filho está sendo levado para o cemitério. Olha só o quadro, né? Imaginem vocês vendo esse quadro, tá? E olhando essa situação de dois encontros, né? Na porta da cidade, então Jesus com seus discípulos, entrando na cidade e saindo da cidade, o enterro de um filho de uma viúva, saindo da cidade. Por quê? Porque uma pessoa que morre, ela não pode ser enterrada dentro da cidade, ela tem que ser enterrada fora da cidade. Então eles estavam saindo e Jesus estava entrando. Jesus estava entrando. Então, nesse encontro, é que vê duas perspectivas. Daqueles que estão seguindo a Jesus, entrando, e daqueles que estão saindo da cidade, infelizes, levando para o cemitério um objeto morto. Tá? Então, nós vemos aqui que a primeira multidão, vamos falar de duas multidões aqui. A primeira multidão que saía de Naim, tá? Estava infeliz, porque ela estava contemplando, estava tendo como ponto de referência um objeto morto. Tá? Quero fazer essa transição para vocês observarem, tá? Porque às vezes eu não me encontro em nenhuma das duas multidões. É isso que eu queria trazer para vocês. Às vezes eu não me encontro em nenhuma das duas multidões. Tá? Eu estou num referencial, tá? À parte, observando o que está acontecendo. Só de observação. Eu sinto que isso acontece entre nós quando o que nós somos, quem nós somos, não está muito claro. A nossa identidade não está muito clara. Então eu fico observando. Eu posso ir no culto, eu posso participar das reuniões, mas eu estou observando. Eu não estou nem nessa multidão, nessa outra multidão. É isso que eu queria chamar a atenção hoje. Tá? Olha só o que está acontecendo. E essa multidão contemplava, que saía de Naim, contemplava um defunto. Tinha como ponto de referência a morte. Andava numa estrada que terminava num túmulo. Estava caminhando para o cemitério. Nós vemos muitas vezes pessoas que têm essa perspectiva, não tem perspectiva de vida. Não tem perspectiva de vida. Para eles é viver essa vida, tá? Usufruir dessa vida, tá? Ao ponto de eles poderem, tá? Ter todas as coisas que a vida possa, fazer todas as coisas possíveis, tá? Mas depois eles sabem que um dia vão morrer. Tá? Eles não têm um referencial de vida. Então, um referencial de vida, no final, acaba num cemitério, acaba na morte. Tá? Então, nós temos aqui o fato de tratar-se de um único filho de uma viúva é uma coisa muito agravante, pois com o filho único, a viúva perde também o seu sustento futuro, bem como o seu amparo. Ela era viúva, tá? Ela era viúva e perdeu o único filho. Na sociedade de Israel, naquela sociedade, naquela época, tá, a mulher não era reconhecida socialmente. Ela não teria um trabalho fácil. Ela não era reconhecida. Então, quem poderia trazer o sustento para sua casa, se o seu marido morreu, seria o seu filho. Seria seu filho, e não mais ela. Ela não teria como se sustentar. A sociedade não reconhece o trabalho de uma mulher.
Tá? Essa era a sociedade que estava vivendo. Hoje não, é diferente isso. Tá? Então, nós não podemos viver olhando para um ponto de referência morto, olhando apenas para a morte, andando apenas no curso da sepultura. Mas pastor, eu não estou nem lá nem aqui. Eu estou observando. Eu estou na minha. Tá? Esse é o perigo. Esse é o grande perigo que nós nos encontramos. Porque nós deveríamos ser das pessoas, da multidão que seguem a Jesus. Que olham para Jesus como seu referencial de vida. Mas é isso mesmo que acontece na sua vida? Mas também você não está do outro lado. Tá? Então é isso que eu queria chamar a atenção nessa manhã, através desse texto aqui. Tá? Aquele garoto, então, filho da viúva de Naim, representa para todos nós hoje, tá? Para todos nós, olha só a comparação nesses dias aqui, todas as esperanças, investimento, todas as esperanças que nós colocamos em coisas, em objetos, em sentimento ou em pessoas que desmoronaram diante de nós. Olha só, tá? Quantas pessoas se casaram pensando que o casamento traria uma felicidade total e agora vem o seu casamento desmoronando diante deles. Você já viu isso? Há também aqueles que colocam sua esperança num projeto político. E aconteceu muito isso, está acontecendo muito isso. Tá? Achando que o mundo vai melhorar. Se tal líder, se tal governante ele tomar o poder, tá? Mas o mundo vai de mal a pior. E também, aqueles que estão terrivelmente infelizes por causa da esperança que se frustrou. E o homem que está cada vez mais só e sem um significado para viver, dentro de um universo onde não se encontra e não se acha e não tem espaço para si mesmo. Olha só, fazendo essa comparação da multidão que saía de Naim, daquela viúva que perdeu seu filho. Então, para nós hoje, esse filho que se perdeu aqui nessa comparação, são todas as esperanças que nós colocamos no nosso esforço, na nossa capacidade, nas nossas riquezas, em tudo aquilo que o mundo pode oferecer para nós. Toda esperança em pessoas que nós colocamos e que está desmoronando, que está acabando essas coisas. Olha só a comparação que a gente pode fazer nos dias de hoje. Tem pessoas que estão cada vez mais só e não tem significado mais para viver. A depressão está correndo solto. A ansiedade, no meio das situações que nós vivemos hoje, nós vemos as pessoas cada vez mais ansiosas. Então, junto com a depressão, vem o síndrome de burnout, muitas outras coisas que são descobertos, né? Sintomas que são descobertos de pessoas que estão perdendo a esperança das coisas. E é isso que está acontecendo. E olha só, também, essa é a primeira multidão dos que seguiam, então, a viúva e que seguiam a um objeto morto, estavam indo ao cemitério. Mas a segunda multidão, tá? Havia essa segunda multidão e ali nós vemos que a multidão daqueles que estavam olhando para um referencial vivo. A multidão daqueles que olhavam para o referencial da ressurreição do Senhor da vida, daqueles que estavam concentrados em Jesus. Não estou dizendo que eles estavam seguindo a Jesus ali, eles estavam, eram todas pessoas que
que realmente tinham Jesus como seu salvador pessoal, estavam seguindo como seus discípulos. Ok, tinham seus discípulos, mas também tinha uma grande multidão que queria ver o que Jesus podia fazer, porque ele tinha acabado de ressuscitar, tá? De levantar da morte, ok? O filho, o servo do centurião. E logo em seguida ele entra aqui, então, na cidade de Naim, a 40 quilômetros de Cafarnaum. Tá? Então o texto segue, logo a seguir. E nós temos aqui, então, as pessoas que viram, as pessoas que acompanharam, a multidão queria ver o que Jesus ia fazer. Qual seria o próximo milagre? Qual seria o próximo passo de Jesus? E aqui nós encontramos, então, nessa saída, então coisas inusitadas acontecem. Quando andamos com Jesus, coisas que nós não faríamos, coisas que nós não tocaríamos, acontecem. E Jesus dá o exemplo para os seus discípulos. Olha, gente, falando principalmente para os seus discípulos, quando vocês saírem pela cidade, quando vocês descerem do lugar do monte, quando vocês saírem dos seus cultos, quando vocês são cheios, vocês são capacitados, quando vocês são colocados nas ruas, vocês vão encontrar esse tipo de pessoas. Vocês vão encontrar esse tipo de pessoas. Então, sair ali é uma multidão alegre, uma multidão eufórica. Porque quando viram o que Jesus está fazendo, eles queriam ver o que aconteceria daqui para frente. Então, as possibilidades e as circunstâncias eram idênticas para ambas as multidões, tanto a da viúva como a multidão que seguia Jesus. Tá? Mas o que as diferenciava era aquele para o qual estavam olhando, para quem eles estavam olhando. Se há um cruzar de multidões, de pessoas, de povos, né? A grande diferença disto, tudo é aquele para o qual se olha. Estou seguindo a Jesus Cristo. Você está olhando para Jesus Cristo. Tá? Aquela multidão da viúva, tá? Estava seguindo olhando para um referencial de morte, mas a multidão que seguia Jesus estava olhando para um referencial de vida. A grande diferença entre essas duas multidões na rua não é se uma tem mais dinheiro do que a outra, nem porque alguns gozam de mais saúde do que os outros, pois a saúde não é permanente, ela não é perpétua. O que faz dessa multidão que segue a Jesus, de nós que somos cristãos, diferentes daquela outra multidão, desesperada, seguindo o enterro, acompanhando a morte, é justamente o fato de nós estarmos olhando e seguindo a Jesus. Essa multidão está feliz, porque ela é capaz de olhar para a salvação em Jesus como algo totalmente já definido e garantido. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? A salvação para você é algo certo, é algo garantido. Pergunta isso para você. Não é vergonha, não, gente. Nós temos que tomar uma posição muito clara. Não nós podemos, porque a salvação em Jesus é certeza. Jesus nos dá certeza das coisas. E não fica em dúvida, será que eu sou? Será que eu não sou? Existem só duas multidões. Em qual caminho você está seguindo? Olha só. E ele faz a mesma coisa que ele faz lá em Naim. Olha só. Jesus olhou para aquela multidão sem esperança e sentiu compaixão. Tá? E ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela. Deixa eu mudar aqui. Ok? Tá?
Jesus olha para essa multidão infeliz, tá? Então, o que Jesus faz? Ele se compadeceu dela, tá? O que Jesus faz quando olha para essa multidão infeliz, para essa multidão sem esperança? Quando olha para você que investiu todo o seu futuro no seu casamento e agora o vê ruir, talvez não é com vocês, mas vocês conhecem pessoas dentro da sua família, pessoas, amigos mais pessoais que você tem, irmãos, que o casamento está ruindo. Que quando se casaram, colocaram esperança, o seu futuro, um casamento total, esperança nesse casamento, que daria certo. Mas o casamento começou a ruir, a desmoronar. Quando olha para você que tinha idealismos políticos, quantos não têm idealismos políticos hoje? Quantos cristãos nós nos vemos nas barreiras? Levantando o idealismo político, achando que isso que vai resolver o problema da nação. Você vê na internet, vê nas redes sociais, seus irmãos, seus amigos, pessoas cristãos mesmo, levantando a bandeira do idealismo político, achando que isso que vai resolver. Quando olha para você, se vê com um enorme vazio no coração. Quando vê o curso da sua vida, suas perspectivas se vão até o cemitério, até o túmulo, a matéria, a corrupção e a putrefação na terra. O que Jesus faz? Ele faz a mesma coisa que fez em Naim. Tá? Jesus, então, ele olhou para aquela multidão sem esperança e sentiu compaixão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Novamente, eu falei do centurião que não está focando, que eu não queria focar na cura do servo, mas no comportamento de fé do centurião. E aqui, novamente, eu não estou focando na cura do filho da viúva de Naim, mas eu estou focando na viúva de Naim. Por isso que eu falo assim, que hoje eu queria falar sobre as mães. Era uma mãe que perdeu seu filho. Era uma dor muito grande. Perdeu a esperança, não só aquela que ela amava tanto, mas sua esperança de futuro foi tudo seu filho que morreu. A única esperança que ela tinha de viver. Se ela não tivesse parentes que pudessem ajudá-la a sustentá-la, ela estaria vivendo uma vida miserável. E disse: eu não posso aceitar o caminho do cemitério. No mundo que Deus planejou, não havia estrada para a morte. Você sabia disso? Porque Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Então Deus falou para vocês: você tem que odiar a morte. Gente, vocês têm que odiar a morte. Odiar a morte não é uma coisa comum, gente. Porque Deus não planejou você para a morte, mas sim para a vida. Quando Ele te criou, quando Ele criou o homem, Ele não planejou o homem para morrer, mas Ele planejou para viver. E quando Deus vê a morte, é isso que Ele sente. Ele sente ódio pela morte, porque não foi isso que Ele queria. Jesus se importou com a tragédia daquela multidão, daquele povo, com o drama daquela mulher. Jesus não é indiferente às nossas dores. Ele se importa comigo, se importa com você. Ele sabe o que está doendo aqui, que sabe que está esmagando o seu coração, a sua vida. E que sabe que as coisas que tiraram a esperança de você.
Ele sabe muito bem. Tá? Você busca resposta em várias outras coisas, mas não no Senhor da vida. A segunda coisa que diz o texto foi que Jesus consolou. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Não chores, ainda há esperança. Pode existir consolo, pode acontecer algo na sua vida. Aí que entra, tá? Então, quando nossas esperanças totalmente frustradas, nós vemos as pessoas, tá, acontecendo na vida das pessoas. Se eu mesmo não tenho esperança no Senhor da vida, que pode fazer todas as coisas, como é que eu vou ajudar as pessoas que não têm esperança de vida? E Jesus nos ensina isso. Que quando nós estamos na vida, estamos tocando na vida das pessoas. Qual é o seu toque? Só o toque de esperança? É um toque de vida? Mas nós falamos, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Que Deus te console. Mas não fazemos nada além disso. Porque nós mesmos perdemos a perspectiva da vida que Jesus Cristo veio oferecer para nós e o que nós somos incumbidos de quando na multidão encontrarmos essas pessoas, o que nós deveríamos fazer? Não chores, ainda há esperança. Em Jesus nós encontramos o consolo, encontramos esperança, mesmo quando a tragédia parece irreversível. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E em terceiro lugar, tá? Houve uma intervenção de Jesus. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Tocar no caixão, tocar no objeto morto impuro é proibido pela lei. Todo aquele que tocar no objeto, num animal morto ou numa pessoa morta, tá, se torna impuro pela lei. E o que Jesus faz? Ele vai lá e toca o caixão. Ele toca o caixão. E nós então temos na religião também, não toque nisso, não toque naquilo. Olha só o que Jesus está nos ensinando aqui. Ele toca um objeto morto proibido pela lei. Ele tocou o caixão, parou o enterro, a morte, ele interferiu. Podemos dizer que Jesus tem um poder de interferir na sua tragédia. Ele pode começar a reconstruir o seu casamento, ele pode preencher o seu coração desabitado, o seu vazio, salvar você da morte, limpar você dos seus pecados. E em quarto lugar, Jesus, ao interferir, pode reconstruir a vida. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno a você, levante-se. Levante-se. A história de Naim, ela deve ser classificada como um milagre de revivificação e não de ressurreição. Eu vou explicar para vocês. Nós falamos, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Não, o milagre aqui é de revivificar, é dar mais um tempo de vida.
Porque Lázaro, ele teve mais um tempo de vida, mas ele morreu. A ressurreição, ela tem uma outra conotação. Quando nós somos ressuscitados por Cristo, nós recebemos vida plena. Você não morre mais. É diferente. E nós usamos então esses termos, né? Mas olhando o texto bíblico, tome cuidado. Tome cuidado, tá? Então, essas coisas que o texto bíblico, quando nós estudamos o texto bíblico, nós usamos esses termos assim à solto, mas sem o devido cuidado. Ele revivificou a vida, deu mais um tempo de vida para o jovem, para a filha da viúva de Naim, daquela mãe que tinha perdido seu filho. Hoje, ele pode dizer ao seu casamento: levante-se, e a sua vida moral arrasada, eu te mando, levante-se. Dizer ao teu coração desesperado, ergue-te. Dizer à tua vida desestruturado, estrutura-te. Ele pode tocar na sua vida. Ele pode tocar na sua vida. Mas você vai permitir que Jesus toque na sua vida? Você quer isso mesmo, que Jesus toque? Se Jesus tocar na sua vida, vai ter implicações. E em quinto lugar, Jesus restituiu o jovem à sua mãe. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. E a ordem: levante-se. O menino morto sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. A frase Jesus o entregou à sua mãe também significa que aqueles que em Cristo Jesus foram ressuscitados da morte não pertencem mais a este mundo, mas ao Senhor da vida, que os salvou, que os libertou. É isso que significa a ressurreição. E quando Jesus o entregou à sua mãe, tá? Ele tem esse sentido. Ele tem esse sentido também. Jesus restituiu o jovem à sua mãe, aquela que chorava e que estava desiludida. Ela pegou o objeto da sua desesperança e devolveu-o vivo, revivificado. O que nós podemos aprender aqui? O texto diz que sempre existem implicações, olha só, quando Jesus interfere em nossas vidas. Ele é o Senhor e a qualquer interferência de Jesus tem grandes efeitos. E é isso que eu falar, desses efeitos. Eu quero tocar nesse ponto, desses efeitos que faz quando Jesus interfere na nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, quais são essas implicações? E se isso está acontecendo na nossa vida mesmo? Olha só, primeiro, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo, no versículo 15. E eles se encheram do temor do Senhor. O temor do Senhor, em Provérbios 8,13, ele fala: o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor consiste em odiar o mal, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. O temor do Senhor é a causa de nós vivermos em santidade e vida limpa. E vida limpa. Se você quer uma interferência de Jesus na sua vida, há implicações. E a primeira coisa que precisa surgir no seu coração é o temor do Senhor, o desejo de uma vida santa, reta, que glorifica a Deus. É a primeira implicação. Você tem o temor do Senhor? Então, a implicação é viver de forma limpa, de forma santa,
reta e que glorifica a Deus. E nós temos também que o segundo fato que deve acontecer é que você deve assumir um tremendo espírito de louvor, admitindo que o que aconteceu em sua vida foi obra da visitação de Deus. Você tem que assumir tremendo espírito de louvor, admitindo que o que aconteceu em sua vida é obra da visitação de Deus. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Jesus já tocou e interferiu na sua vida? Jesus já tocou a sua vida? Olha só as implicações. E eles saíram dali divulgando a fama do poder de Jesus por toda a vizinhança. E no versículo 17, essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Olha só, você terá que compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Você terá que compartilhar o que Jesus fez na sua vida. De falar da sua experiência, do amor com Jesus. Deste dia de interferência de Jesus em sua vida. E ser testemunha da operação do Espírito Santo na sua existência. Essa é a implicação. Você não pode ficar mais calado. A sua vida tem que transparecer a vida de Jesus. Você deve ser Jesus na vida das pessoas. Você deve tocar a vida das pessoas. Você tem que compartilhar a sua fé em Jesus. E eu termino perguntando para você: em qual multidão você está? Qual das duas multidões você está? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essa palavra que nos desafia, Pai, a não vivermos para nós mesmos, para não sermos tão egoístas ao ponto de só enxergarmos a nós mesmos, ó Pai. Não conseguimos enxergar as pessoas que estão junto conosco, ao nosso redor, ou na multidão do dia a dia, Pai. Nós somos enviados como discípulos no meio dessa multidão, de poder interferir na morte, de poder ser Jesus na vida delas, ó Pai. Mas a nossa posição em Cristo, Pai, a nossa identidade, ó Pai, talvez esteja um pouco confusa, porque não sabemos exatamente em qual multidão nós estamos, ó Pai. E nessa manhã, nós queremos tomar posição para estar na multidão de Cristo, na multidão daqueles que têm um referencial de vida, a pessoa de Jesus Cristo, Pai. Para que a nossa vida se encha, Pai, de louvor e nos implique, Pai, realmente a uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida limpa. E que possamos ser, para essas pessoas, ó Pai, um referencial de vida também, ó Pai. Possamos compartilhar a nossa fé, aquela interferência que Jesus fez na nossa vida, Pai, para podermos realmente, através delas também, tocar, através de Jesus, tocar a vida de tantas pessoas que estão nesse mundo com um referencial de morte, ó Pai. Perdendo todas as suas esperanças e perspectivas. E mesmo em nós, ó Pai, nós temos nos calado diante disso, Senhor. Levanta teu povo novamente, Pai. Levanta, Senhor, essas pessoas
que receberam o referencial de vida em Jesus, mas estão caladas, ó Pai, não estão se manifestando, Senhor. Nós rogamos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.